Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje na aula de artes a gente vai ver um pouquinho sobre teatro popular. Deixa eu dar uma diminuída aqui na tela, tá? E nós vamos para a aula de vocês. Deixa eu só colocar aqui no começo. Vamos lá. Mas aí, ó, o tema bem estiloso aí, como abrindo as cortinas. Bom, teatro popular. Esse teatro, ele era destinado às classes sociais menos favorecidas. Iniciava como se fosse um circo. Teatro, ele era encenado em circos, em praças e em espaços públicos por artistas chamados de mambembes, e voltado para um gosto ingênuo do povo, tá certo? Não tinha uma história muito complexa, era algo muito do dia a dia, tá? Era relacionado ao humanismo europeu, tá? Muito no meio, vamos dizer assim, do século XX, em todo o mundo ocidental, eles eram representados por atores pequenos e burgueses, tá? Que tinham como o ideal um teatro acessível ao povo e que pudesse fazer críticas e transformar a sociedade de uma sociedade popular e socialista, tá? Para alguns grupos, o diretor alemão Bertold Brecht foi um grande autor e inspirador, tá? Ele começou a existir a partir do século XV em diante. O gênero teatro popular, ele recebeu justamente esse nome porque atingia todas as camadas da sociedade, mas aquelas menos favorecidas. Antigamente era feito de maneira bem diferente. Tudo era na base do improviso, mas as cenas aconteciam ao ar livre, tá? Nas ruas e em espaços públicos. As peças eram gratuitas e tinham o poder de transformar a mente daquela população da época. Ok? Bom, em 1950 em diante, surge um público interessado em abordar o palco as questões políticas de contextos nacionais. Essa tendência podia se identificar em duas vertentes, uma de caráter regionalista e outra com caráter ideológico. Ariano Suassuna e João Cabral de Melo Neto podem ser incluídos no que Décio de Almeida Prado, que é um autor, identifica como Escola do Recife, que atravessa vários estilos e períodos históricos, desde Hermílio Borba Filho até Luiz Marinho. Nas peças de Suassuna, o povo é capaz de enfrentar o poder e até vencê-lo. O nacionalismo intrínseco lá dentro dessas obras, ele tem como consequência o regionalismo, tá? Em 1960, a fundação do Centro Popular de Cultura da UNE, o CPC, marca o início de uma prática teatral voltada à revolução social. Enquanto a vertente regionalista atribui ao teatro a tarefa de promover sua popularização, no sentido de ir para onde o povo está e falar a sua língua, o teatro revolucionário praticado pelo Centro Popular de Cultura da UNE pretende ensinar ao povo um novo vocabulário, dando a ele uma visão política de sua vida. Se o teatro regionalista cultiva a religiosidade por fazer parte da cultura popular, o teatro revolucionário bane essa característica, tá certo? E passa a ser instrumento das classes dominantes para promover a resignação. O golpe militar de 64, ele interrompe com essa prática do Centro Popular de Cultura da UNE
e seus dramaturgos migram para um grupo chamado Opinião. No final da década de 60, o Teatro de Arena e Opinião, eles passaram a ser responsáveis pelas mais importantes peças e encenações na linha do teatro brasileiro, voltados sempre aos problemas sociais. Tá? Bom, na segunda metade de 1970, considerando que já existia a censura ali, começou a ser difundido um teatro chamado Teatro de Vanguarda e o Teatro Comercial, que promovem um vazio cultural na história brasileira. Intelectuais e artistas se reúnem em prol de um teatro nacional totalmente popular. O movimento retoma princípios da dramaturgia crítica, tá certo? E realista, cujos melhores exemplos são obras como Gota d'Água de Paulo Pontes e Chico Buarque, e O Último Carro de João Neves, em 1978. Já na década de 90, os grupos Folias d'Arte, a Campainha do Latão e a Companhia de Arte e Malas Artes são alguns representantes que foram voltados a essa tendência, demonstrando que uma visão específica do popular ainda permanece em cena, justamente pelo fruto dos tempos da censura e da repressão, tá, que ocorreram naquela época. O teatro popular também tem seu lugar nos dias de hoje, recontextualizando para uma circunstância de política global e nesse momento que a gente vive neoliberal, novo liberalismo. Tá? Bom, gente, aí está a nossa referência bibliográfica. Tá? A nossa atividade de hoje, deixa eu dar uma aumentada aqui na tela, tá certo? A nossa aula de hoje, a nossa atividade de hoje será o quê? Vamos pesquisar sobre o movimento armorial, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa, fazer um resumo de até 30 linhas, de mínimo de 15, máximo de 30 linhas, e vocês vão colocar no Classroom, tá? Não vai ser no WhatsApp, você vai colocar no Classroom, ok? Na sala de aula de vocês, no dia que eu postar a aula, eu vou dizer onde é que a aula vai ser em que parte. Lá no Classroom, quando você abre, você vai ter o código da sala e a atividade de outros professores. Você vai na aula de artes, tá certo? E coloca a sua atividade na aula de artes, não na atividade de outros professores. Senão fica ruim de eu encontrar, porque eu não tenho acesso à atividade dos outros professores. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Cuidem-se, usem máscara, álcool em gel e continuem cuidando dos seus parentes e cuidando. Isso é primordial. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.